O Brasil tem cerca de 39 milhões de crianças entre 0 e 12 anos, segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E especialistas em comportamento garantem que brincar na infância é, na verdade, uma terapia para os pequenos. As brincadeiras ajudam nos desenvolvimentos motor, sensorial, cognitivo, social e emocional. E para garantir o direito de brincar a todas as crianças, é que um projeto de lei está em análise aqui na Assembleia Legislativa. A proposta é instalar brinquedos adaptados em parques públicos e praças do estado para crianças portadoras de necessidades especiais. O TV em Revista começa agora. As pessoas com deficiência têm o direito de exercer suas atividades de lazer como qualquer outra, principalmente as crianças, que por diversas vezes se sentem excluídas pela falta de parques e praças que não oferecem brinquedos nem equipamentos adaptados. Seria bem legal que tivesse outros lugares adequados para os deficientes físicos, né? Que é muito difícil da gente passear com eles, né? Muito mesmo. Mesmo não é nem para cadeirante, mas para qualquer pessoa, para andar, inclusive, a locomoção, né? Aqui neste parque, vários brinquedos foram adaptados, como o escorregador, que tem plataformas de transferência para cadeirantes, o balanço desenvolvido para a segurança da criança com desenho ergonômico e cinto de segurança, o telefone em forma de flor, o mais procurado nas brincadeiras. Tudo bem? A Alpapato, Ana Laura Parque para Todos, é uma organização que constrói parques onde crianças com deficiência podem brincar em caminhos, brinquedos e equipamentos criados para permitir o lazer, a terapia e a socialização delas. O objetivo da instituição é doar 4 parques por ano para a sociedade. 3 parques já foram inaugurados através do projeto Alpapato. O da ACD, o Parque da Moca, inaugurado em janeiro de 2014, o da PAI, da Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Araraquara, e este que eu estou aqui, que é o Parque do Cordeiro da Prefeitura de São Paulo, o primeiro parque em local aberto. O administrador e engenheiro Rodolfo Fischer viveu um drama em sua vida com a perda de sua filha aos 4 anos de idade em um acidente de carro. Após uma viagem ao exterior, viu um brinquedo acessível em um playground e se encantou. Voltou, criou e implantou o projeto Alpapato, em homenagem à sua filha. Cada um dos brinquedos foi desenvolvido por terapeutas, junto com engenheiros, junto com o fabricante de brinquedos, que fossem parrudos, fortes, ou seja, que necessitassem pouca manutenção e que se prestassem a 3 objetivos. Primeiro, a terapia da criança com deficiência. Segundo, a socialização da criança com e sem deficiência. Todos os brinquedos são desenhados para crianças com deficiência brincarem com crianças sem deficiência. E o terceiro, o lazer, porque a criança com deficiência tem menos oportunidades de brincar num parque ao ar livre. Então você vê que o parque tem um desenho, fazemos o projeto, fazemos o brinquedo, projetamos, fabricamos e aí doamos. O deputado Gil Lancaster acredita em direitos iguais para todos. Por isso, criou um projeto de lei que obriga a colocação de brinquedos para pessoas com deficiência em parques, praças e outros locais públicos destinados à prática de esportes e lazer. Vamos cuidar de animais vítimas de abandono ou violência. Uma conscientização que deve começar desde cedo. Ensinar as crianças a respeitar e proteger os animais nas escolas é um projeto que está sendo discutido pelos parlamentares paulistas. Organizações não governamentais que trabalham com cães e gatos abandonados ou vítimas de maus tratos apostam na educação para combater a crueldade contra os bichos. Os números falam por si. No Brasil, a estimativa de 30 milhões de cães e 15 milhões de gatos no convívio das famílias, os chamados animais de estimação ou pets. Ao mesmo tempo, apenas na capital paulista existem 4 milhões destes mesmos animais, alguns sem dono, vagando pela cidade e expostos a doenças e aos maus tratos. Com o objetivo de zelar pela boa convivência entre humanos e bichos, o projeto de lei número 31 de 2014 pretende levar para dentro das escolas a disciplina Noções de Respeito e Proteção aos Animais. Tem que virar lei. Pois essa que vai ter as mudanças dessa selvageria que existe em nossa civilização se tornar
uma evolução para a civilização. Haverá muito menos violências com animais e com as pessoas quando essa lei for passada. Por exemplo, aqui tem uns 23 cachorros que nós resgatamos estuprados. Se existisse uma educação em colégio, do jeito que tenha geografia, história, matemática, não menos tempo, porque é de igual valor que as outras matérias, na realidade de muito maior valor. Com mais de 20 anos de experiência, a ONG Arca Brasil está participando de programas educativos no âmbito do projeto Escola da Família, da Secretaria de Estado da Educação, que está presente em 2.300 escolas. É uma maneira de responder a uma demanda da própria família, que elegeu esse um dos 5 temas que ela gostaria de desenvolver ali aos finais de semana, que é assim que funciona, né, o programa Escola da Família, dentro daquela vivência entre professores, alunos, né? Então é uma temática muito presente hoje na sociedade e a Escola da Família, que tem hoje uma abrangência de 17 milhões, 17 milhões? Chega quando o alcance é de 17 milhões. Então, essa é um dos temas que vai ser oferecido agora de forma mais disciplinada para esse universo. Para a ONG, o maior desafio no combate à crueldade com animais está na mudança de cultura, pela escolha consciente e pela propriedade responsável de animais de estimação. Ao zelar pela saúde do animal, e quando eu falo saúde, é saúde física e dos comportamentos, né? Por exemplo, às vezes animal que late demais, que causa muito problema entre as vizinhanças, ele pode ter, por exemplo, um mal físico. Né? E que ao levar ao veterinário e descobrir essa causa, você cessa toda uma série de conflitos. Né? O Brasil ele é um país considerado de primeiro mundo quando se trata de levar o animal para o banho e tosa. Ou seja, no sentido da higiene, ele é primeiro mundo. Na questão da saúde, ele é segundo, terceiro mundo. Ele não frequenta muito o médico veterinário. Um dos piores exemplos é o da cachorrinha Flor de Lis. Ela foi espancada na rua e, por causa dos maus tratos, perdeu totalmente os movimentos das patas traseiras e tem problemas na coluna. Se tivesse uma educação boa em colégio, seja público ou privado, isso não teria acontecido. Agora o momento para pensar no meio ambiente. A cidade de São Paulo produz 12 mil toneladas de lixo doméstico todos os dias. E pelo menos 1/3 de todo esse lixo poderia ser reaproveitado, mas não é. Para diminuir a quantidade de resíduos que vão parar nos aterros, os próprios moradores arrumam um jeito para dar destino correto ao lixo. No Brasil, a responsabilidade compartilhada entre fabricantes, comerciantes e consumidores na destinação do lixo, como prevê a Política Nacional de Resíduos Sólidos, apenas engatinha, enquanto que no velho continente, um hábito da sociedade alemã chama a atenção. Devolver garrafas retornáveis e reutilizáveis é uma prática entre os alemães que existe desde 1920. Hoje em dia, um sistema automático de coleta promove a educação ambiental por lá, além de gerar lucro para os supermercados e renda para os catadores de materiais. Aqui, €1,50. Elpfand. Trocar no caixa. Ao comprar bebidas, o consumidor paga um valor a mais e, ao devolver as embalagens nesta máquina, recebe o crédito para ser usado em compras. O Brasil se destaca mundialmente como líder na reciclagem de latinhas de alumínio, com um índice de reaproveitamento de mais de 98% de tudo o que é produzido. Por trás do recorde, há a preocupação ambiental, sim, mas especialmente o fato desta atividade gerar renda para uma parcela da população. Porque nós somos atrasados ainda no Brasil em relação à separação e coleta de materiais recicláveis. Falta as pessoas buscar mais conhecimento, ter mais consciência com o meio ambiente, se preocupar mais com o planeta, se preocupar mais com a reciclagem, né? Hoje, acho que 2, 3% da população ela faz reciclagem, então não há um grande interesse da população. Esse interesse, essa conscientização passaria por onde, primeiro? Eu acho que passaria pelas escolas, depois a casa das pessoas e depois o trabalho de cada pessoa. O poder público tem feito o seu papel?
Tem, mas é bem menos do que a gente imagina. Estou fazendo a minha parte, mas se eu pudesse eu faria muito mais. Cada um tem que fazer a sua. Cada um tem que fazer a sua, com certeza, porque senão a gente não sabe onde a gente vai chegar. Essas coisas não desaparecem, só porque a gente não está vendo mais, não quer dizer que elas desapareceram, elas foram para algum lugar. E quanto menos a gente mandar pro lixão, pro lixo, pro aterro sanitário, melhor. Elas voltam para a cadeia de produção. Aterros sanitários hoje, como sempre, eles têm uma vida útil. Uma hora vai acabar. E hoje, cada vez mais os terrenos são cada vez mais caros para abrigar esse tipo de resíduo, certo? A gente poderia fazer um parque com esse terreno. Não, a gente vai colocar resíduo enterrado, sendo que hoje, de 100% do resíduo que vai para o aterro sanitário, a maioria, a grande maioria, 80%, 90% poderia ser aproveitado. Diz que a esperança é a última que morre e eu não quero que a minha morra, porque quando meus netos, meus bisnetos crescer, eu quero ver isso aqui, eu quero que eles vejam isso aqui completamente diferente de lixo como está agora. Eu quero que eles tenham orgulho do nosso país. Porque eu acho que vai ser bem diferente isso aqui, vai ter menos doença, porque você vê, um monte de lixo solto desse aí nos aterros, o que é que vai dar depois? Vamos falar agora sobre saúde. Você sabe o que é o zoster? Pouco conhecida, a doença provoca muita dor e, se não tratada corretamente, pode causar graves sequelas. Um projeto de lei aqui na Assembleia Legislativa quer instituir uma campanha de conscientização sobre os riscos da doença. Parecia uma alergia na pele, mas junto veio a dor intensa. Depois de uns 2 dias apareceram algumas lesões na região do peito, bolinhas, só de um lado. Parecia uma alergia. Foi assim que Débora resolveu procurar um médico e então viu o diagnóstico, herpes zoster. Geralmente é fácil diagnosticar porque aparece só de um lado, tem bolhas, o paciente sente dor naquele lado, as bolhas elas seguem um caminho, então é fácil diagnosticar, mas em mim não foi tão fácil, engraçado. Então eu primeiro achei que fosse uma alergia, porque estava numa região que eu tinha outras lesões, então eu achei que tivesse sido alguma alergia. Mas depois com a dor, porque a dor não estava aqui, estava atrás, né? Aí eu saquei. A infecção, que não é contagiosa, é causada pelo vírus varicela zoster, o mesmo da catapora. Bem diferente da herpes tipo 1, a mais comum, que aparece geralmente nas mucosas, como a boca. É uma doença que compromete tanto o nervo quanto a pele. É uma doença que o diagnóstico é clínico, ou seja, o próprio dermatologista, olhando as lesões, ele já consegue fazer o diagnóstico. E o grande problema do herpes zoster é a dor. Porque mesmo após a melhora do quadro clínico, o paciente pode persistir com dor crônica. Por isso que o ideal, o paciente que tiver herpes zoster, é realizar o tratamento dentro de 3 dias, já ser iniciado esse tratamento, para evitar que ocorra essa sequela. Além dessa sequela, ocorrem as sequelas oculares, que pode ser irreversível, e também pode ocorrer também a paralisia facial. No tratamento a gente utiliza medicações antivirais, tá bom? E a gente consegue encurtar o tempo de duração da doença e com isso também diminuir a chance de sequela que pode ser levada por causa do herpes zoster também. A doença ataca 1 a cada 3 pessoas. No Brasil são registrados cerca de 10 mil casos por ano. A gente apresenta uma vacina atualmente já disponível no Brasil, que deve ser tomada a partir dos 50 anos de idade em dose única. Então, hoje em dia, a gente já tem uma forma de prevenção do herpes zoster, que é uma doença, infelizmente, ainda muito desconhecida pela população e que acomete muitos idosos. Então, como a gente tem um envelhecimento muito grande da população brasileira que vem ocorrendo, é uma doença que cada vez está se tornando mais frequente aí na nossa prática diária. Os altos índices entre os idosos são um alerta para a população. O deputado Edmir Chedi, do Democratas, elaborou um projeto de lei que propõe uma campanha de conscientização sobre os riscos do zoster. E o que nós desejamos com esse projeto de lei? Que o governo do estado possa fazer uma conscientização de 1 semana por ano, para que todos os municípios possam ter conhecimento, as pessoas, em rádio, televisão, internet, portal do governo, todos os meios de comunicação. Isso pode ajudar muito as pessoas na prevenção e na cura dessa doença.
Conhecer a doença pode fazer toda a diferença, já que o diagnóstico precoce previne maiores danos à saúde. É uma doença comum, mas ainda pouco conhecida. Por isso a importância de divulgar um pouco mais sobre a doença, exatamente para você ter um pouco mais de consciência o que é, como que funciona, o que deve ser feito, o tratamento e se evitar principalmente as sequelas. Eles são falantes extremamente simpáticos. Os portadores de síndrome de Williams também são altamente sociáveis. Mas, por outro lado, cerca de 60% deles nascem com problemas cardíacos, além de complicações neurológicas e doenças oculares. 1 em cada 20 mil bebês no Brasil nasce com a síndrome de Williams. A doença rara é um desafio para famílias e principalmente para as crianças. Vamos conhecer agora a história de 2 garotinhas que convivem e enfrentam os problemas da síndrome de Williams. Cristina descobriu que a filha Aiko tinha síndrome de Williams com 7 meses. A descoberta foi chocante, foi angustiante, porque no período da dúvida, enquanto não saiu o resultado, a gente ficava, esse sintoma é da síndrome de Williams, essa aqui ela não tem, isso aqui tem, isso aqui não tem. A criança nasceu com sopro no coração e passou a ser acompanhada por um cardiologista. O médico desconfiou do diagnóstico de síndrome de Williams quando Aiko apresentou sintomas como dificuldade de se alimentar, atraso no desenvolvimento e irritabilidade. Quando saiu o diagnóstico, a primeira sensação foi alívio também e desespero. A síndrome de Williams, ou síndrome Williams-Bellring, é uma desordem genética com rara manifestação hereditária e que ocorre em cerca de uma criança a cada 25 mil nascimentos. Afeta as áreas comportamental, cognitiva, ou seja, do conhecimento, e motora. Foi descrita na década de 1960 e ocorre em ambos os sexos e grupos étnicos, e nem sempre é diagnosticada com facilidade. Juliana, mãe de Nicole, demorou 2 anos até chegar ao diagnóstico correto. Eu, passando com a consulta do geneticista, graças a Deus eu consegui um médico que estudou a síndrome dela, que conhecia a síndrome dela, e ao ver ela já sabia que ela tinha uma síndrome sem mesmo fazer os exames. Porém, não é bem conhecido, porque nem o pediatra dela sabia da síndrome e não conhecia a síndrome dela na época, né? O cuidado principal é a alimentação, porque ela tem problema cardiológico e a pressão, né? Então a gente tem que controlar isso da alimentação. Fora que eles comem muito, se a gente não controlar, vira obeso. Juliana conheceu Cristina na Associação Brasileira Síndrome de Williams. O apoio mútuo entre pais ajuda. A gente tem uma associação onde de 3 em 3 meses a gente faz um almoço com as famílias e é muito legal que a gente se reúne, as famílias da síndrome de Williams, troca experiência. Uma característica da síndrome de Williams é a amabilidade e a Nicole e a Aiko são assim, amigas de todo mundo. Bom para as mães que já têm tantos desafios. Hoje o acompanhamento das crianças no médico é a cada 6 meses e elas chegam a passar por 7 especialidades. Os desafios de ter um filho com a síndrome de Williams são muitos. O preconceito, quase inevitável, é um receio dos pais. Nós temos muita preocupação assim dela sofrer bullying na escola. Pelo fato dela ser muito inocente, ser assim muito repetitiva, então não é todo mundo que tem paciência. A gente, mãe, fica bem entristecido com as situações, a gente tenta relevar para elas não demonstrar, mas vai chegar um tempo que elas vão perceber a diferença que os amigos fazem deles, né? Hoje, Cristina e Aiko, Juliana e Nicole se adaptaram à síndrome de Williams. Juliana diz que a filha é até paparicada demais na escola. Os amigos é legal porque eles, quando eu preciso de uma ajuda, eles vão para me ajudar na hora que eu não consigo fazer a lição. Eu tenho bastante de amigos. E eles te ajudam? Sozinha. Ah, não ajuda muito não? Não. Então você não precisa muito de ajuda? Não preciso. Você é feliz? Eu sou feliz, muito. Eu queria saber se você é feliz. Você é feliz? Sim. De 1 a 10, quanto? 10.
Assim como a Aiko e a Nicole, enfrentar o preconceito é um desafio constante e proteger crianças do bullying é dever de todo cidadão. O projeto de lei que tramita aqui no Parlamento Paulista quer criar uma semana para conscientização sobre a obesidade infantil. Nos últimos 20 anos, a obesidade infanto-juvenil cresceu 240% no país. Larissa tem 8 anos e já pesa o mesmo que a mãe. Ela chegou nesse peso depois que eu comecei a trabalhar fora, e ela começou a ficar com meus pais, começou a ficar com as outras pessoas, e assim, para suprir a minha falta, meus pais davam excesso de doce, excesso de refrigerantes, comidas, nunca impuram limites para ela. O pior de tudo é o bullying, que as pessoas criticam na rua, criticam na escola, e assim, ela chega num ponto de chegar chorando em casa, e eu também. Há 10 anos, o Instituto Movere realiza ações com crianças, adolescentes e familiares para combater a obesidade. Com atividade física, acompanhamento psicológico e reeducação alimentar, a obesidade diminui e a saúde aumenta. Cristina participa do projeto porque quer poupar os filhos. O meu receio em si era eles se tornarem uns adultos como eu me tornei. Você acaba entrando no mundinho e não consegue exercer algumas coisas que a sociedade, né? Enfim, o que você tem que exercer na sociedade. Você não consegue ser um bom profissional, você não consegue ser um bom aluno. Durante as rodas de conversa, os motivos para a obesidade aparecem. Desagregação familiar, algum pai ou mãe que está ausente, o falecimento de alguém da família, são aspectos que podem causar obesidade. Então nós precisamos abordar esses assuntos e a gente cria esse espaço para as famílias para realmente trocar essas experiências. O trabalho é integrado, a atividade física é essencial. A criança não gosta muito já de fazer atividade, então a gente coloca brincadeira de forma que eles já vão estar se exercitando e se divertindo ao mesmo tempo. A gente estava brincando, é divertido, a gente estava brincando de bola, de bambolê. Até a gente fez exercício lá, é muito legal. Se as crianças, por conta do sobrepeso, eles começam a criar deformidade. A deformidade começa sempre no pé, sobe o joelho, quadril, começa a afetar a coluna. Então, a questão com eles aqui é a questão postural. Então, eu vou auxiliando nos exercícios, a forma correta de fazer, enquanto a educadora física vai fazendo atividade com eles. Mais que vencer a obesidade, Guilherme vence o preconceito. Eu não jogava bola, aí eu tinha vergonha de pedir para meus amigos jogar bola, para ninguém me chamar de gordinho, então meu pai de me chamar de bola. O papel nosso, da sociedade em geral, e isso o Estatuto da Criança e Adolescente traz, é a responsabilidade de todos perante as nossas crianças. Então, todo enfrentamento ao bullying, com o cuidado também ao agressor, que também muitas vezes é um adolescente, é uma criança, também tem que ser a preocupação geral da sociedade. A alimentação correta é fundamental no processo do emagrecimento. Nós temos receitas que usam menos gordura, fritura por assado, com menos açúcar. E a mudança vem ocorrendo com a família e eles mesmos chegam em casa e pedem para as mães fazerem coisas mais saudáveis. O projeto dura 1 ano, é gratuito e o principal objetivo é a mudança de hábitos. 1 em cada 3 crianças brasileiras sofre com obesidade infantil. E o projeto de lei 1462 de 2015, de autoria do deputado Wellington Moura, do PRB, quer instituir a Semana de Conscientização contra a Obesidade Infantil. Essa lei vai ser importante para que a gente possa estar conseguindo, né, fazer com que essa semana as famílias pensem sobre o assunto, o que eu posso fazer para mudar na minha vida, né, a vida do meu filho, né. Outras propostas também, eu acho que são importantes para que a gente possa mudar políticas públicas mesmo, que a gente possa fazer com que não só as famílias, mas o ambiente obesogênico que está aí fora, escolas, né, os fast foods, então trabalhar o todo para que a gente possa enfrentar a obesidade de uma forma mais efetiva e mais eficaz. Você está feliz agora que você está perdendo peso? Estou muito feliz. Tão importante quanto proteger nossas crianças do preconceito é cuidar dos nossos idosos. Muitos homens e mulheres que envelheceram sofrem com abandono e falta de cuidados por parte das famílias. Custear um idoso, muitas vezes, ultrapassa a renda de parentes. Um projeto de lei em discussão aqui na Assembleia Legislativa autoriza o governo de São Paulo a criar repúblicas para idosos de baixa renda em todo o estado.
A estrutura da população brasileira já passou por diversas mudanças. Houve momentos da história em que tivemos crescimento natural acelerado, com o número de jovens maior do que o de idosos. Em outros, houve queda no crescimento natural e daí por diante. Com a diminuição das taxas de natalidade, nossa população começou a envelhecer aos poucos. De acordo com estimativas elaboradas e divulgadas pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o número de idosos vai aumentar. Por volta do ano de 2050, haverá no Brasil 73 idosos para cada 100 crianças. E ser idoso no Brasil custa muito caro, ainda mais se for morar em casas de repouso ou precisar de cuidados especiais. Paga o aluguel. De repente, com a bolha imobiliária, o aluguel deste imóvel subiu 130%. Não tem como não repassar. E daí tem outros custos que são repassáveis, mas tem umas coisas que não dá. Então a gente vai fazendo o possível para ir tocando. Né? Que é muito difícil. É muito difícil. A parte mais complicada que a gente tem é exatamente o pagamento das mensalidades, porque as aposentadorias não são altas e os filhos, praticamente 90% das vezes, têm que entrar com alguma coisa. Então pega a aposentadoria e completa alguma coisa para que manter. Casas de repouso podem sair de 3 a 8 mil reais mensais. Já quem cuida do idoso em casa não gasta menos de 3 mil reais por mês. Por conta disso, o governo do estado vem criando programas para atender as necessidades dessa parte da população. Temos 3 repúblicas já implantadas e temos mais do que as repúblicas. Nós temos hoje um conjunto de ofertas de serviços para a população mais idosa, que vem crescendo no estado de São Paulo e mais do que crescendo, vem crescendo e vivendo por mais tempo. Então nós temos 2 fenômenos que acontecem, digamos, complementarmente. Nós temos hoje os idosos em maior quantidade e vivendo por mais tempo. O projeto de lei 1302 de 2014 do deputado Enio Tato do PT autoriza o Poder Executivo a implantar repúblicas para idosos de baixa renda no estado. Para isso, o governo poderá contar com parcerias com os municípios, conselhos municipais do idoso e órgãos de proteção. Os idosos que optarem por viver em repúblicas serão responsáveis pela sua casa e pagarão valor simbólico de aluguel. A intenção dessa República dos Idosos nos municípios que queiram implementar é uma parceria entre a União, o Estado e o município, para a gente criar um centro de convivência, um local que eles possam ter uma assistência social, assistência de médico relacionada aos idosos, né, que eles possam ter um local de convivência para eles se divertirem, para eles estudarem, para eles, enfim, ter todas as necessidades que o idoso necessita nos dias de hoje, né? Então, essa iniciativa é de que o município muitas vezes não tem condições de implementar isso, né? Ou o Estado não tem condições, mas sim juntar as 3 esferas, né? Governo federal, governo do Estado e o município para atender essa população. Vamos agora a um passeio pela Avenida Paulista, um dos mais conhecidos cartões postais de São Paulo. E a nossa parada é no Conjunto Nacional. O prédio, inaugurado em 1958, foi o primeiro shopping da capital paulista. São restaurantes, livrarias, apartamentos, lojas, um ponto de encontro dos paulistanos. O mais paulista dos condomínios, um dos marcos da principal avenida de São Paulo, Conjunto Nacional. Mas afinal, que mundo é esse que gira dentro deste bloco, que ocupa um quarteirão inteiro e abriga um universo curioso e diversificado? O primeiro shopping center da América Latina desperta curiosidades até os dias de hoje. Foi tema, inclusive, de um dos livros do jornalista Ângelo Iacocca. O prédio se instalou na Avenida Paulista na época dos casarões, mas desde sempre foi vanguardista. O Conjunto Nacional surgiu assim como uma ovelha negra na época, né? Quando José Quijus, que era um empreendedor da área hoteleira, né? Ele era dono de vários hotéis na cidade, ele imaginou no início construir um hotel na Avenida Paulista. Então ele comprou a casa, derrubou, e em 1954 começou a construção do Conjunto Nacional. As torres comerciais e a residencial, elas ficaram prontas assim, as torres verticais, né? Em 1962. Aí, em 62, o Conjunto Nacional estava totalmente pronto.
Com apenas 26 anos, o arquiteto David Libeskind foi o escolhido para projetar o prédio, que se tornaria referência em vários países. Quando se fala na arquitetura mundial dos anos 50, em todos eles aparece a fotografia do Conjunto Nacional. O José Jus deu para ele um mapa, ele falou que ele queria desenhar um projeto aqui, então deu a planta, que era esse quadrilátero liso, né? Então eu disse assim, mas o que o senhor quer fazer aí? Ele falou, eu quero transformar essa avenida na 5ª Avenida de Nova York. E foi um desafio para ele, reuniu colegas no IAB, não tinha nem escritório, o Zé Jus deu um espaço para ele no Hotel Normandie, que era dele, e ele com os colegas ficavam lá dia e noite fazendo as plantas, e ele conta que o Zé Jus levava para eles conhaque, cachos de banana. Detalhes que passam despercebidos na correria do dia a dia tornam a construção uma verdadeira obra de arte, inovadora e vanguardista. Foi a primeira cúpula geodésica instalada no Brasil, dentro do projeto de David Libeskind. Ela foi feita toda manualmente, porque se pode olhar, ela parece um mosaico, né? Mas na verdade é um quebra-cabeça, né? Para montar tudo isso. Eu considero a rampa e as colunas do Conjunto Nacional assim característicos, né? Um marco da arquitetura brasileira dos anos 50. Esse pátio, hoje silencioso, já foi palco de bailes suntuosos nos anos 70. Dona Vilma era uma das frequentadoras. Não existiam baladas, né? Existia os bailes de formatura. Tinha a orquestra do Zezinho, do Luiz Arruda Paz, e fantástico. E a gente vinha toda de vestido de baile. Os meninos com 17, 18 anos tinham que vir de smoke, né? Era muito glamuroso. Em 78 teve um incêndio muito grande aqui e ficou fechado mais de ano e tudo. Então ele estava bem deteriorado e eu vim aqui para ficar 6 meses trabalhando por essa empresa que tinha interesse em que se recuperasse. E eu vim para ficar 6 meses e estou há 31 anos, desde 84. Aos poucos, tudo foi entrando nos eixos. Claro, com muito trabalho e dedicação. Foi assim que Vilma colheu os frutos. E São Paulo também. Desde 97, quando nós conseguimos obstruir as galerias, tinha umas lojas meio feias lá pelo caminho, aí nós liberamos a rampa que a gente nem via, né? E aí nós começamos a usar as galerias, oferecer as galerias para artistas inéditos, para ações de cidadania, de saúde, né? Cedemos de graça o espaço para criar um espaço cultural. E aí começar a trazer um público que começou a vir aqui por vontade de ver alguma coisa que não via em algum lugar. A gente criou um espaço que é confortável hoje, né? Que atrai as pessoas. O TV em Revista fica por aqui. Nós temos um encontro na próxima semana. Até lá, tchau, tchau. Tchau.